Quem vai começar hoje apresentando o seu trabalho é a professora Ana Maria Macara, que é professora da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, que é doutora em dança pela mesma universidade, mestre em dança pela University of North Carolina e é coordenadora da área de estudos culturais e do mestrado em performance na Técnica de Lisboa. Macara também é diretora de um núcleo de dança contemporânea chamado Quarto Coletivo, que é um grupo lindo que eu pude assistir em Lisboa ano passado, em Almada, dançando, e que tem um trabalho muito legal. Macara vai nos apresentar hoje a sua pesquisa Corpo, Condicionamento Social e Performance. Ela observa na sua pesquisa que nas últimas décadas têm se multiplicado os estudos sobre corpo, sobre as mais variadas perspectivas, da antropologia, à estética, das neurociências aos estudos performativos. Então, Macara vai trabalhar com a ideia de que o corpo hoje é locus de intervenção, de manipulação, transformação e afirmação pessoal. Então, ela vai apresentar um trabalho que é baseado em referencial teórico, mas também fortemente na narrativa, na própria narrativa pessoal, sobre o modo como a sociedade molda o comportamento e de como a performance pode refletir esse comportamento, tá bom? Então, eu passo agora a palavra à professora Ana Maria Macara. Obrigada. Agradeço também o convite para estar aqui, à organização do CAC e dou os parabéns por um evento tão interessante. Agora, ia deixar-vos com uma gravação. Um andar indolente e bamboleante não é próprio de uma senhora. Além disso, uma jovem distinta não fala com as mãos, nem mexe desordenadamente os braços, muito menos indica com os dedos pessoas ou coisas. Não só a voz, mas também a expressão do rosto devem manter-se contidas. Em público, não se fala em voz alta ou ri às gargalhadas para não incomodar os vizinhos. Bom, isto foi tirado de um livro que me ofereceram quando eu era adolescente, Conselhos às Raparigas, sobre como nos devíamos comportar. É verdade que já naquela altura este livro foi para mim e para as minhas amigas motivo para boas risadas. Mas o que é certo é que se isto assim ouvido ou lido nos parece algo de ultrapassado e até anquilosado no tempo, nós continuamos a ser fruto daquilo que a sociedade nos condiciona. E desde crianças que somos condicionados sobre o modo como nos sentamos, como nos comportamos frente aos outros. Às vezes gostava de ser mosca para ver se as pessoas, quando estão em casa delas sozinhas, e acho que sobre isso, se comportam da mesma maneira. Não gostaria que ninguém fosse mosca para me ver como é que eu faço quando estou sozinha, porque tenho alguma dificuldade em comportar-me como uma senhora. O facto de ter trabalhado em dança durante muitos anos moldou o meu corpo numa moldagem paralela àquela que era feita pela sociedade. Ou seja, se nas aulas de dança eu passava horas a dizerem-me: roda as pernas para fora, afafa as pernas, sobe as pernas, abre as pernas. Pois, quando estava no liceu,
as minhas pernas estavam sem o quê quando estava sentada na carteira e tinha alguma dificuldade em sentar-me de joelhos unidos, como era próprio de uma menina. E uma professora de inglês que todos os dias se zangava comigo porque eu não sabia estar sentada como uma senhora. E hoje estou tão feliz por ter aqui uma coisa à frente que não deixa ver como é que estou a eu vou pedir licença para me levantar. Eu penso que se ouve bem mesmo sem microfone, verdade? Mas agora está gravando. Está gravando. Está gravando. Não vai ter que se mudar com a senhora. Vou ter que conversar com vocês. Bom, já estão a ver como nós somos condicionados. Eu, quando vejo um espaço como este, a minha vontade imediata é de mexer. Que dificuldade que eu tenho em andar aqui de forma natural. Eu lembro-me de uma época ainda grande em que cantei num coro, que é um hobby que para mim foi muito, muito, muito interessante, que agora não estou a fazer por falta de tempo, mas ensaiávamos num espaço assim deste tipo. E para mim a grande dificuldade era estar lá em cima e comportar-me como as outras pessoas, enfim, como era esperado de uma senhora. Eu não queria dar nas vistas, caramba, estava ali e não era suposto chamar a atenção através do movimento. E todos os dias eu fazia um esforço grande para, de facto, estar ali de forma contida. E uma vez, qual não foi o meu espanto, quando num jantar entre colegas de coro, tive que ouvir que eu era muito curiosa porque passava o tempo todo a dançar. Quer dizer, nem mesmo a minha tentativa de controle, os meus mínimos movimentos que eu tentava, preciso dançar, controlavam-me ao máximo, mesmo assim, as pessoas, depois de saberem que eu trabalhava em dança, achavam que eu passava o tempo todo a dançar. Portanto, às vezes é difícil termos consciência de como nos apresentamos aos outros. Desde muito cedo eu penso que sou de certo modo ingênua na forma como encaro o corpo em relação ao que a sociedade espera de nós. Por exemplo, embora tenha feito dança clássica desde os 4 anos, e ir com uma avó, com os avós, ver todas as representações que havia no Teatro de São Carlos, que é um teatro importante em Lisboa. Eles levavam a ver todos os bailados e óperas, eram grandes apreciadores. Eu achava, vejam a minha ingenuidade, que eles iriam achar interessante que eu gostasse de vir a ser bailarina. Quando tive 16 anos passei para uma escola profissional e soube quando dei a notícia aos meus avós que a minha avó, que na altura pura e simplesmente não disse nada, ouviu e depois foi para casa a chorar todo o tempo, porque eu ia passar para a má vida a andar dos braços de um homem para o outro. De facto, a profissão de bailarino não é sempre bem vista, de bailarino ou bailarina, e provavelmente isso tem que ver também com a forma como nós sentimos o corpo de uma forma diferente que se ele não fosse trabalhado da forma que o trabalhamos.
enquanto para uma pessoa que não é trabalhada em dança, certos contactos físicos não são permitidos na realidade, enfim, no dia a dia. Na dança, muitas vezes isso é normal e é sentido de uma forma perfeitamente natural, sem quaisquer conotações que não sejam a representação física daquilo que o coreógrafo espera. O meu colega Gonçalo Tavares, num dos seus romances, diz que o meu corpo é a minha casa. Depois, o vestuário, as roupas que eu uso, são uma segunda casa. Isto tem que ver com aquilo como nós muitas vezes sentimos, que tem que ver com sentirmos bem na nossa casa ou não nos sentimos bem na nossa casa. E às vezes, quando estamos no hotel, não nos sentimos tão bem assim, ou quando estamos de visita a outra casa. E do mesmo modo, eu às vezes, quando me é pedido, quando me é solicitado que use o meu corpo de uma forma que não estou habituada, parece que me sinto fora de casa. Uma das coisas que me parece muito interessante é como a relação com o corpo varia tanto de sociedade para sociedade. Eu tenho tido muitos estudantes brasileiros e às vezes comentamos e houve uma vez que ficámos muito espantados porque chegámos à conclusão, pelo menos para alguns, eu não sei se será em todo lado, que o facto de espreguiçar não era visto da mesma maneira em Portugal e aqui no Brasil. Se eu vos pedir para espreguiçar, apetece-vos? Eu vou-vos espreguiçar-vos um bocadinho. Ok. Pois eu tenho alguns estudantes que me disseram que para eles isso era normal. E eu disse, mas em Portugal as pessoas não se espreguiçam em público. Não é preciso estar escrito nos livros. Todos sabemos que não nos espreguiçamos em público. E eu, como mãe, também sinto como, de certa maneira, castrei o meu filho ao impor estes estereótipos de não se espreguiça em público. Quando espreguiçar, nós sabemos que é das atividades mais saudáveis que existem, em termos fisiológicos, em termos de oxigenação, em termos de tudo. Então, porquê condicionarmos desta maneira? Por outro lado, em Portugal é normal saudarmos todos com 2 beijinhos, mas não é normal os abraços. Os abraços não são frequentes. Então, já nos Estados Unidos, por exemplo, eu lembro-me de passar, de conhecer uma pessoa com um cumprimento de mão e depois de conhecer passa para o abraço. Para mim eu ficava, no princípio, porquê que me estão a abraçar? Porque em Portugal não é normal o abraço, a não ser em situações de facto de grande intimidade, com a família ou com... este tipo de diferenças é bem marcante no modo como a sociedade influi sobre nós. Ao longo dos anos,
em termos de performance na área da dança, nós temos sempre visto o corpo como algo que vai ser, digamos, nosso parceiro na atividade que vamos desenvolver. Não podemos desenvolver a atividade da dança sem o corpo. Portanto, passamos anos a moldá-lo. Mas é curioso que cada vez mais se assista a duas perspectivas diferentes da moldagem do corpo. Uma mais clássica, que está ligada à dança clássica, que está ligada a certas técnicas mais clássicas, que procura moldar o corpo através da imagem exterior do corpo. Eu tenho uma imagem que quero utilizar e eu preocupo-me sobretudo com todos os aspectos físicos de reprodução dessa imagem. Temos outras técnicas que, pelo contrário, partem muito mais do interior e da consciencialização do corpo relativamente àquilo que eu quero passar como imagem corporal. Isso tem que ver com perspectivas que têm a ver ligadas a uma mais consciente visão de um corpo saudável. Enquanto eu estudei dança clássica, o ponto de vista era que nós tínhamos que, por exemplo, fechar uma quinta posição com os dois pés. Toda a gente conhece a imagem das bailarinas com os dois pés paralelos virados para fora, e a ideia é que todos tínhamos que fazer aquilo. E depois os joelhos podiam aguentar e eu podia continuar a ser bailarina, ou podiam não aguentar e aí eu não podia ser bailarina, mas tanto pior. Paciência. Havia aqueles que ficavam aleijados pelo caminho, mas isso já não era o problema do professor, era o problema do aluno que não tinha as condições físicas para poder ser bailarina. Hoje em dia, eu penso que isso já foi bastante ultrapassado e já quase ninguém parte desse princípio. Então, há uma procura daquilo que o corpo consegue fazer e de como é que conseguimos atingir níveis de performance elevados, fora daquilo que a pessoa faz sem intensidade de trabalho na área da dança, mas que sejam simultaneamente saudáveis e que não me estragam problemas como os que eu tenho agora, por exemplo, a nível lombar, a nível de articulações, que são muito vulgares nos bailarinos devido ao trabalho extremo e nem sempre feito com o máximo dos cuidados em termos de saúde. Eu acho curioso que, enquanto na área da dança e da formação em dança se tem cada vez mais procurado a transformação do corpo através de facto de uma interiorização do que é possível ao corpo, de uma aproximação até de técnicas orientais que estão muitas vezes ligadas até à meditação e a uma grande relação entre a mente e o corpo. Portanto, eu não trabalho o corpo só por si, eu trabalho a minha personalidade em movimento, eu trabalho a minha pessoa em movimento, que por acaso se reflete para o público através do corpo. Curiosamente, na sociedade em geral e em grande parte transmitido pelos mídias, cada vez mais há um desenvolvimento da ideia da necessidade de transformação do corpo por meios meramente físicos. Ou seja, hoje em dia, se eu estou gorda,
muita gente não percebe porque é que eu não faço uma operação de estética. Se eu tenho o nariz curto, porque é que eu não faço uma operação ao nariz? Por outro lado, se eu tenho pouco músculo, porque não estou na academia a trabalhar fisicamente? Por outro lado, por que não tatuar-me e transformar o meu corpo definitivamente? Chegamos a casos extremos de tatuagens, de piercings, de implantes que transformam o corpo e que os médias nos levam a pensar muitas vezes que é quase um dever. Se não te sentes bem com o teu corpo, atua sobre ele e transforma-o de uma forma física. E muito menos, atenção é dada à importância que, por vezes, outras maneiras de olhar o corpo nos podem levar a sentir bem com o corpo que temos, em vez de o transformar fisicamente. A mim assusta-me um pouco esta tendência para nos tornarmos todos cada vez mais iguais. Acho que é fundamental a nossa capacidade de todos sermos diferentes. E gostaria muito mais que os mídias, de facto, dessem ênfase a que o facto de ter um nariz comprido pode ser uma característica minha e não um defeito meu. A Gisele Bündchen, uma vez, numa entrevista, disse que quando foi para os Estados Unidos, a primeira coisa que lhe disseram é que tinha que operar o nariz, porque o nariz dela não era perfeito. A Gisele Bündchen, toda a gente sabe quem é. É um modelo que, hoje em dia, nos fez perceber que o nariz dela é perfeito. Pela maneira de estar, por saber como estar, não é? E, portanto, eu, quando consigo aceitar o meu corpo e levá-lo comigo, transformá-lo na minha casa, eu consigo tornar-me interessante, tornar-me apelativo e fazer com que as pessoas que me conhecem como pessoa não me vejam como mero objeto corpóreo. Eu gostava só para terminar de vos mostrar um pouquinho de um pequeno excerto de um trabalho que eu fiz que se prende com estas questões do condicionamento social. A qualidade do vídeo não é ideal. Senhora, a arte direta produz sem esforço no andar elegante. Um andar indolente e bamboleante não é próprio de uma senhora. Além disso, uma jovem distinta não fala com as mãos, nem mexe desordenadamente os braços, muito menos indica com os dedos pessoas ou coisas. Não só a voz, mas também a expressão do rosto devem manter-se contidas. Em público não se fala em voz alta ou ri às gargalhadas, para não incomodar os vizinhos. A nossa casa deve, em tudo, mostrar alegria. Deve mostrar alegria nas pessoas e nas coisas. A vida é muito mais suave se houver boa exposição no espírito de cada um de nós e exposição agradável em cada um dos objetos que nos cercam. Às meninas, em especial, compete dar essa alegria à casa. Apresentem-se constantemente alegres e sempre carinhosas para os seus pais e irmãos e também para os criados, se estiverem. Sejam cuidadosos com as roupas, com os livros e com tudo que lhes pertence. Ajudem sua mãe a tratar dos serviços domésticos e dos irmãozinhos mais novos que precisam de carinhos. As flores concorrem muito para alegrar a casa. Nunca repararam como um quarto, uma sala ou um corredor toma um aspecto sorridente quando um deles se coloca uma jarra ou um vaso florido? Não se esqueçam, por mais humilde que seja a casa, um ramalhete de flores sobre a mesa dá uma nota de alegria.
O ato de sentar e levantar-se exige considerável dose de habilidade quando se deseja executar tais movimentos com desenvoltura e graça. Cair uma poltrona de qualquer jeito, ou contrário das pessoas mais idosas, dobrar o lado superior para a frente, agarrar-se aos braços da poltrona e baixar-se até atingir o assento, são movimentos deselegantes e inteiramente destituídos de charme. A prática do exercício seguinte auxiliará a corrigir uma maneira de sentar defeituosa. Caminha-se em direção a uma cadeira, cuidando-se para evitar ao corrigi-la um pé esteja à frente do outro na distância do passo. Erguendo-se ligeiramente na ponta dos pés, a pessoa se volta de costas para a cadeira. No momento do joelho mais próximo se encontra deste móvel, o outro também se curvará levemente, mas não precisa dar muita atenção ao mesmo. Situações, esforçando-se no entanto, para que a parte superior do corpo conserve-se direta. Com a prática destes 3 tempos, chegar a cada um, voltar-se, sentar-se, sem executar elegância, sem pausas, constituindo como produção ao movimento. E pronto, eu penso que transmiti algumas ideias daquilo que tenho refletido sobre o condicionamento social e como isso se reflete na performance. Muito obrigada.